verdade, a gente não vai realizar uma palestra cantada. Por quê? Porque a minha irmã Zilda, ela caiu, quebrou 2 vezes o braço, depois teve que fazer uma outra cirurgia, então ela não tem como tocar o violão. Ela vai cantar de preparação a Ave Maria, de Gounod de Schubert. Ela vai cantar a Ave Maria de Schubert como prece inicial, e nós vamos falar sobre uma parábola, uma frase de Jesus, e vamos como subtema a oportunidade, tá bom? Então vamos, esperamos que a Mãe de Jesus, nossa mãe e companheira de jornada, possa nos abençoar. Não somente nós que aqui estamos, mas os desencarnados que aqui estão, que para cada um de nós há 3. Eu já acho que agora nós estamos em 6 para cada um de nós, né? Sejam todos bem-vindos. Esperamos que nessa tarde bendita nós possamos acrescentar o melhor para cada um de nós.
Que a paz de Jesus, o nosso divino irmão, recaia sobre todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes. Nós vamos falar sobre uma frase que se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo 31, que diz o seguinte, de Jesus: buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso nos sugere a oportunidade. Conta a história que Alexandre o Grande se aproximou de uma cidade. Então veio um dos seus generais e disse assim: Alexandre, o senhor tomaria essa cidade se oferecesse a oportunidade? Respondeu Alexandre: se oferecer a oportunidade, eu crio a oportunidade. E é sobre isso que a gente vai falar. Há coisas na vida da gente que não acontecem porque não estão nos desígnios de Deus acontecer. Mas há coisas que poderiam acontecer se nós proporcionássemos oportunidade para que isso se realizasse. Então a gente percebe que nós somos muito frágeis diante das coisas que desejamos fazer. Por exemplo, se nós temos uma oportunidade de fazermos uma realização digna, por que não achar que a gente poderia fazer? Por que a gente vai pensar que uma outra pessoa no nosso lugar faria melhor que a gente? Né? Então, nós devemos sempre nos identificar com as coisas boas, ou seja, nunca recuar, nunca deixar de fazer aquilo que nós achamos que planejamos e que achamos que deveríamos fazer sim. Por quê? Porque se a gente ficar na expectativa de que a oportunidade vai nos procurar, podemos dizer, como dizia meu velho pai, tirar o cavalinho da chuva, porque as oportunidades não batem na nossa casa. Dizem que a felicidade bate na nossa casa e se a gente não abrir a porta rapidamente, ela bate na casa do vizinho. Então, as oportunidades nós devemos criar, como Alexandre. Se eu tiver que invadir uma cidade, eu crio a oportunidade e vou invadi-la, certo? Então, nós não devemos subestimar a nossa capacidade, achar que nós somos melhores que o outro. Porque todos nós, sobre este céu, sobre essa terra, sobre esse solo, nós somos filhos de Deus, criados com a mesma capacidade, simples e ignorante. Nós nos distanciamos uns dos outros devido ao nosso procedimento, nas oportunidades que surgem de permanecermos no bem, fazermos o bem e aonde formos, levarmos o bem conosco. Jesus Cristo criou várias oportunidades para com quem ele convivia naquela época. A primeira pessoa que ele levou uma oportunidade foi o publicano Zaqueu. Então ele disse para Zaqueu que ele deveria se converter, mudar naquele jeito que ele estava, porque ele é um cobrador de impostos. E Zaqueu aproveitou a oportunidade que Jesus tinha lhe dado. Depois ele se dirigiu a Maria Madalena, dizendo que o que ela estava fazendo não combinava, que ela precisava mudar de rumo, porque quem olhasse, pegasse a charrua e olhasse para trás não era digno. E Maria Magdala, o que ela fez? Aceitou o que Jesus disse, a oportunidade que Jesus disse dela mudar de caminho. Já com Judas Iscariotes, a oportunidade que Jesus lhe deu para que ele desistisse da traição, ele não respeitou. Ele não acatou a oportunidade de desistir dos planos que ele tinha de vender Jesus. E Paulo de Tarso, que na realidade ele chamava Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, ele teve a oportunidade de se transformar num perseguidor dos ensinamentos de Jesus, a criatura que mais se modificou através da reforma íntima e divulgou, foi um discípulo apaixonado pelos ensinamentos do Cristo e os colocou em prática. Então, todos nós temos, todos os dias que levantamos, a oportunidade
de viver um dia super legal, ou então transformar aquele dia que nós temos numa coisa muito ruim. A gente que levanta e não agradece a noite, o descanso, a cama, os amigos encarnados e desencarnados, a doutrina espírita. Mas aí tem gente que fala assim, mas eu estou vindo hoje pela primeira vez, eu não sou espírita, mas estamos ouvindo os conhecimentos espíritas. E isso tem que modificar a nossa postura diante das situações que enfrentamos todos os dias. Porque todos os dias que nós levantamos da cama, o quadro da vida se modifica. E nós precisamos estar preparados para enfrentá-los. Porque como filhos de Deus que somos, Deus não coloca algo muito negativo em nossas costas. Só dá o frio conforme o cobertor, como eu fui criada, né? Então, os Espíritos de Deus, nosso Pai, do Senhor, eles estão sempre criando novas oportunidades para nós. Para que nós possamos, dessa forma, sairmos dos erros, das superstições que a gente tem, dos prejuízos que a gente fez para alguma pessoa. Porque nós somos luz e sombra. Todos nós carregamos luz e sombra em nós. Porque nós não somos completamente perfeitos. Ainda temos uma longa caminhada nessa perfeição. Mas não podemos desistir. Porque tem hora que a sombra em nós fala mais alto do que a luz. Nós não podemos desistir por reconhecer que nós não estamos procedendo como a gente pensa que vai proceder, como a gente quer proceder. Como dizia Paulo de Tarso, tudo que eu não gosto, eu faço. Toda coisa que eu não quero prejudicar, eu acabo prejudicando o meu semelhante. Mas a gente não pode desistir da gente. Não desistir, porque Deus não desiste do homem. Deus não desiste da humanidade. E cada vez que uma criança nasce aqui na Terra, é a esperança de Deus, nosso Pai, para que tudo se reforme, tudo se modifique. Será que nós temos aproveitado todas as oportunidades que todos os dias nos oferecem? Da prática do bem, de sermos felizes, de fazermos a caridade, de distribuir os nossos conhecimentos. Ah, mas eu não conheço tanto assim. Mas distribuir aquilo que a gente acredita que é o bem, que é o belo e que é o bom. Porque se aonde nós formos, da forma que estivermos, nós podemos fazer o bem, o belo e o bom. Basta que a gente simplesmente queira, né? Como trabalhadores dessa casa, será que todos os trabalhadores têm aproveitado as oportunidades que lhes são oferecidas? Por exemplo, veio a nossa irmã, não guardei o seu nome, veio dizer assim que podemos estudar a doutrina. Não para sermos só espíritas, para sermos verdadeiros cristãos. Porque a doutrina espírita, ela é um leque de conhecimento, de como a gente tem que fazer para sermos felizes e, consequentemente, para darmos felicidade. Porque foi Jesus que disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ninguém consegue ser feliz se não dar felicidade para alguém, não é? Então, como frequentador dessa casa, como andam as nossas oportunidades? Porque a gente sai daqui, volta para a nossa casa, para a nossa rotina, para nossos afazeres, para os nossos desafios de criatura como ser humano, num planeta de expiação e provas, com os nossos cadinhos, que lá dentro do lar às vezes são os cadinhos da nossa vida. Todos nós temos alguma coisa que faz a gente se reter, parar, analisar, mas apesar de tudo isso, nós podemos aproveitar a oportunidade do sorriso, do conhecimento, de dividir aquilo que carregamos dentro de nós, porque a maioria aqui teve uma criação como a minha e da minha irmã Zilda. Eu vou fazer 79, a Zilda vai fazer 78, aonde nós fomos criados na doutrina católica apostólica romana,
Mas a minha mãe dizia assim, que nós deveríamos amar o nosso próximo, sermos transparentes, dizer sempre a verdade e nunca mentir. A maioria daqui me parece que tiveram esses conhecimentos. E a doutrina espírita vem ajudar que esses conhecimentos se tornem mais fortes ainda, porque ela nos diz que nós seremos responsabilizados por tudo que fizermos e por tudo que deixamos de fazer. E se o mal advir porque não quisemos ter feito algo que poderíamos ter feito, seremos responsabilizados também. E é por isso que os centros espíritas, não sei esse, mas o centro espírita sempre tem pouca gente, porque ninguém quer ser responsabilizado pela sua felicidade ou infelicidade. Ninguém quer ser responsabilizado por os erros que deixou de cometer quando deveria ter cometido os bons ensinamentos de Jesus. Então, como cidadão do mundo e do universo, como andam as nossas oportunidades? O que temos feito para tornar a vida do nosso irmão melhor? Não porque damos o pão, o agasalho, mas porque damos atenção. Porque tem gente que quando você fala assim, boa tarde, tudo bem? Eles olham para a gente como se a gente fosse de outro planeta. E se você pega uma bala e oferece assim, posso dar uma balinha para adoçar a sua boca, porque o seu coração é doce? Eles abrem um sorriso enorme e aceitam, claro. E nós perdemos o nosso tempo. Nós perdemos o nosso tempo de dizer quando a gente vai e o médico chega atrasado, sabe, eu estou pagando o seu salário. E não é bem assim. Nós podemos pagar o nosso plano de saúde, ou tudo que a gente dá do SUS, mas não é desse jeito, porque médico adoece, ou não? Médico não tem dor? Tem. Médico não perde um ser que ama? Médico não vê alguém, um paciente, morrer em suas mãos? Então, como nós podemos, em sã consciência, não imaginar que aquela criatura que chegou atrasada por algum motivo, o trânsito, o pneu que furou, ou alguém que atravessou o caminho dele. Então, nós, como espíritas, temos uma visão diferenciada das criaturas que vivem aqui na Terra, não é verdade? Então, eu li certa vez 3 frases que eu considero extraordinárias e gostaria de passar para vocês. Existem 3 tipos de pessoas. Primeiro, aquela que fazem as coisas acontecerem. Segundo, aquelas que veem as coisas acontecerem. Terceira, aquelas que questionam o que aconteceu. Então vamos lá analisar essas 3 frases. Se fazemos as coisas acontecerem, não há motivos de dúvida ou atrapalhação da nossa parte. Se nós estamos ajudando as coisas acontecerem, certo? Se vemos as coisas acontecerem, então a gente não tem direito de opinar, de questionar, nós não temos direito de questionar que aquelas pessoas estejam fazendo o que elas estão fazendo, certo? Se questionamos o que acontece sem a nossa participação, não temos o direito de censurar. Se a gente está vendo as coisas acontecer e nós não participamos desse jeito, então por que nós vamos censurar? Se nós colocarmos esses 3 exemplos de 3 pessoas, nós viveremos uma vida dentro dos conhecimentos doutrinários da doutrina espírita. Não vamos fazer ao outro aquilo que não queremos que nos façam, né? E eu assisti em Pequenas Empresas, Grande Negócio, que eu adoro muito assistir, eu gosto todo domingo. Por que a gente vai persistir em erros velhos se a gente pode cometer erros novos? Nós estamos aqui para aprender. E nos meus 78 anos que eu tenho, não vi ninguém aprender se não for através do erro. Eu não vi ninguém acertar tudo e aprender. A gente só aprende, não é, senhora? Errando. A gente deixa de cometer aquele erro, mas a gente faz outro. Porque nós estamos em crescimento. Nós estamos nos aprofundando na longa caminhada de evolução a que estamos.
Se estamos nesse planeta de expiação e prova, precisamos trabalhar para estar num planeta melhor. E se não tivermos de comum acordo com este planeta, que está se aproximando do nosso, bom, que a Terra vai se transformar de regeneração, vamos para aquele que a gente vai aprender a fazer tudo de novo. É os Quirón da vida, né? Porque não tem só um Quirón, tem um monte de planeta nos esperando, já que a gente é refratário a não querer aprender, a não querer pôr em prática, a não querer aproveitar as oportunidades de crescimento. De dizer sim, sim, não. Eu e a Zilda e a Neuza fomos criadas, meu pai dizendo assim, sim, sim, não. Quando digo não, é não. Quando digo sim, é sim, não é? E eu vou dividir com vocês, eu recebi um áudio que eu achei muito interessante e gostaria de dividir com vocês, porque penso que ele casa muito bem com as frases de Jesus quando ele disse, busca o reino dos céus, porque quem estiver cumprindo o seu dever pode aguardar coisas boas que vai lhe acontecer. Mas quem não estiver praticando as coisas do Deus nosso Pai, como pode esperar que as oportunidades surjam sempre no bel prazer, trazer coisas novas, bonitas, maravilhosas? Então, para que a gente receba, a gente precisa dar, dividir tudo que carregamos de melhor. E como filhos de Deus que somos, nós temos tudo de Deus embrionado em nós. O amor, a caridade, o perdão, a amizade, a justiça, a alegria, a esperança, e nós podemos dividir, não é? Então diz assim o que eu recebi: ninguém pode tirar de você a graça de se sentir querido. Tem gente que não gosta de ser querido, não se sente que é querido. A fé no amor, mesmo em tempos de guerra. A força para transformar a vida. Ninguém pode tirar de você a esperança de realizar seus sonhos, a liberdade de mudar de ideia, a humildade de se saber imperfeito. Ninguém pode tirar de você a vitória de ter resistido a uma tentação, a honestidade de assumir suas limitações, a disposição de tentar mais uma vez, a vontade de enfrentar desafios. Ninguém pode tirar de você a capacidade de pedir ajuda, a sensação do dever bem cumprido, a certeza de que a vida vale a pena. E ninguém pode tirar de você a coragem de ser simplesmente você. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos cobrir com suas bênçãos. Que os desencarnados que aqui estão, preparando para uma nova jornada no corpo de carne, possam perceber que a Terra, apesar de ser um planeta de expiação e provas, é uma grande escola. E que será de nós que ainda não entendemos que precisamos uns dos outros para sermos felizes, para sermos criaturas plenas, e que para isso tudo nós precisamos simplesmente amar e nos deixar ser amado da forma que as pessoas consigam ser. Muita paz a todos e obrigada pela oportunidade. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou devagarzinho porque está faltando um corrimão. Todo mundo está envelhecendo, precisa de um corrimão aqui, gente. Obrigada. Eu não quero cair, não, tenho medo. Obrigada. E assim, vamos agradecer essa nossa irmã que fez a palestra para nós. Que Deus possa iluminar mais e mais a ela.